Olá! A cada 10 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, percorre todos os municípios do país em busca de informações que digam quem nós somos. O quanto vivemos, o quanto estudamos, o quanto consumimos, como nos organizamos em família e em sociedade. Está chegando a hora de novamente nós olharmos para esse autorretrato. O Censo 2010 vai revelar o novo perfil do povo brasileiro, sempre em transformação. E analisar os dados obtidos no estudo como o censo é trabalho do demógrafo. O Globo Universidade de hoje vai mostrar o que se ensina em pesquisa sobre demografia, num lugar referência no assunto, o CDPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais. E você vai ver como as mais diferentes características da sociedade podem ser avaliadas e até previstas pelos estudos demográficos. Esta aluna de doutorado pesquisa a relação entre a religião e a gravidez na adolescência. Este professor está traçando um perfil de educação no país para melhorar o desempenho dos jovens na escola. Ele sempre gostou de estudar a fundo as questões sociais e políticas do Brasil. É por isso que ele ama o que faz. O Globo Universidade está no ar. A melhor pós-graduação em demografia do Brasil está na Universidade Federal de Minas Gerais. Conceito 7 na CAPES, nota máxima. Mérito do CDPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade. Que de regional só tem o nome. Aqui, os estudos englobam todo o país e às vezes até ultrapassam as nossas fronteiras. Numa fusão entre as ciências exatas e humanas, o demógrafo faz análises a partir de números e chega aos números através das pessoas. E o que ele descobre sobre hoje nos ajuda a saber como será o amanhã. As análises demográficas ajudam a revelar vários aspectos na dinâmica das populações. Tudo depende de quais variáveis o demógrafo vai relacionar. Aqui, por exemplo, a gente tem dois gráficos mostrando que o crescimento no número de domicílios na região metropolitana de Belo Horizonte tem sido muito superior ao crescimento da própria população, porque cada vez menos pessoas habitam o mesmo espaço. Isso ajuda a prever as transformações na ocupação do espaço urbano. Hoje as pessoas se concentram nessa área. E a previsão para 2040 mostra as cidades se alastrando para as zonas mais periféricas. Essa foi a conclusão da tese de doutorado do Glauco. Glauco, a gente está falando de uma previsão para daqui a 30 anos. O que você precisou considerar para chegar a esse resultado? Pois bem, para considerar esse resultado da mancha, nós precisamos considerar para onde a cidade pode crescer e para onde a cidade não pode crescer. No caso de não crescer, são os corpos d'água e as áreas de preservação ambiental. E no caso dos lugares onde que atrai o alastramento então, da nossa mancha urbana, é o comportamento da própria mancha urbana na última década, variáveis estimuladoras da ocupação do solo, como, por exemplo, as áreas de aquecimento econômico, né, onde o mercado imobiliário então está efetivamente ativo, as malhas viárias, rodovias, né, que são também pontos que atraem então o alastramento das cidades, e por último o macrozoneamento dos planos diretores municipais, que é onde que fala se a cidade pode verticalizar e se expandir. E esse trabalho de prospecção é uma das principais atividades do demógrafo. A professora Simone Weiman diz, inclusive, que a projeção é uma área integradora da demografia. Por quê, professora? A projeção ela é uma atividade integradora, embora esteja longe de ser a única atividade do demógrafo, mas ela é integradora porque, para se fazer uma projeção, você precisa basicamente do conhecimento das principais variáveis que definem o tamanho e a composição populacional. Nesse diagrama, eu acho que é interessante a gente ver que a gente pode imaginar a população assim, como o volume de água dentro de uma caixa, que é definido por duas torneirinhas de entrada, uma que é dos nascimentos, outra das imigrações. São as duas únicas formas de se entrar numa população, e as duas alternativas de saída são as saídas por morte e as saídas por emigração. Então, não importa quão sofisticado seja a metodologia de modelagem que você usa para fazer uma projeção, o fundamental numa projeção é um conhecimento aprofundado da dinâmica dessas variáveis que definem qual será o tamanho e a estrutura populacional. Nesses casos, a gente precisa lançar mão de técnicas indiretas nas quais a gente usa pressupostos para, a partir
de uma parcela da informação que é conhecida, a gente estimar um todo que é desconhecido. Professor, o demógrafo usa muitos métodos estatísticos, mas a observação dos comportamentos sociais também é um fator muito importante, né? Sem dúvida. A gente usa métodos estatísticos e a demografia está muito desenvolvida nessa conexão entre técnicas estatísticas para lidar com esses processos, mas a gente precisa conhecer o fenômeno em si. Então, a gente precisa conhecer como é que as pessoas são sensíveis às mudanças culturais, às mudanças econômicas, sociais. Então, toda uma área da demografia está voltada a exatamente compreender como é que o indivíduo se relaciona com o ambiente. Essas projeções identificam problemas futuros e ajudam a pensar soluções. Daqui a pouco você vai conhecer um demógrafo que nos anos 70 surpreendeu e acertou ao fazer projeções sobre o envelhecimento da nossa população. Eu gosto de estudar demografia porque eu posso aplicar o conhecimento que eu adquiri na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Estudar a demografia também permite que nós possamos entender como definir o orçamento futuro ou até mesmo definir políticas de uso e ocupação do solo, a partir da aplicação de técnicas de projeções populacionais, por exemplo. É se sentir útil para a sociedade a partir da aplicação dessas técnicas e contribuir para um mundo melhor. Meu nome é Luciene Longo, sou aluna do doutorado em Demografia do CDPLAR, que é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais. A minha pesquisa faz parte de um projeto maior que é sobre a fecundidade na adolescência e a sua relação com a religião no município de Belo Horizonte. Essa pesquisa trabalha com dados do censo e de outras pesquisas domiciliares. Os dados que nós utilizamos, eles vêm do IBGE. No site do IBGE, no caso da religião, nós temos várias denominações, como apostólica, católica apostólica romana, católica romana, várias denominações evangélicas, e para fazer a nossa análise, a gente precisa agrupar essas religiões. Esse programa ajuda a gente a fazer isso. Coloco as informações aqui, faço o agrupamento necessário, por exemplo, agrupo todos os protestantes, todos os pentecostais, e várias tabelas são geradas. A partir dessa geração de tabelas, eu consigo fazer as minhas análises com os resultados gerados. Foi verificado que a relação entre fecundidade na adolescência e religião, ela existe. Então, a filiação religiosa da pessoa traz alguma influência no comportamento sexual e reprodutivo da jovem. Por exemplo, as católicas e aquelas que se declararam sem religião têm uma chance maior de terem tido filho na adolescência do que as protestantes e evangélicas no geral. Esse projeto pode ter uma implicação muito importante em termos de políticas públicas, não só com relação à religião, mas com relação a outras variáveis que nós estudamos, né, como nível socioeconômico, escolaridade, que é identificar quais são realmente os fatores que influenciam, né, essas jovens a terem filho na adolescência. E é importante os governantes, né, terem acesso a essas informações para poder lidar melhor com essa questão. Apesar de que nos Estados Unidos a questão da religião e demografia, ou religião e população já estão em voga há pelo menos 30 anos, aqui no Brasil ainda tem muito pouco escrito, feito, pesquisado a respeito. Então, eu acho que é fundamental a gente ter alunos envolvidos e alunos interessados, a gente vai, enfim, produzindo mais e aprendendo mais, acho que é muito importante, é fundamental. Lá se foi o tempo em que o aumento da população era associado ao desenvolvimento de um país. No Brasil, das últimas 4 décadas, o aquecimento da economia e a melhoria das condições de vida coincidiram com a queda no ritmo do crescimento populacional. As brasileiras entraram no ano 2000 tendo 3 vezes menos filhos do que 30 anos antes, quando a média era de quase 6 filhos por mulher. A expectativa dos demógrafos é de que em 2050, cerca de 20% da população brasileira tenham mais de 65 anos. E esse cenário traz desafios importantes para o poder público, especialmente em áreas como saúde, previdência e assistência social. Juventude é um conceito muito relativo.
os nossos velhos estão cada vez mais jovens. Porque ao longo das últimas décadas não foi só a expectativa de vida que aumentou, a qualidade de vida dos idosos também. E quando as pessoas passam a viver mais e melhor, a pirâmide etária com os jovens na base alarga no topo. E daí começa a se falar em envelhecimento da população. Mas segundo o professor José Alberto Magno de Carvalho, esse envelhecimento tem muito mais a ver com a diminuição das taxas de fecundidade do que de mortalidade. Como é isso, professor? Na verdade, quando a fecundidade cai, isso é, as mulheres passam a ter menos crianças, é que você diminui a proporção de população jovem e, consequentemente, aumenta a proporção da população idosa. Então, o envelhecimento demográfico tem, antes de tudo, a ver com o declínio da fecundidade. E, para se ter uma ideia, em 1970, a população acima de 65 anos era menor do que 3% da população brasileira. Lá por volta de 2050, pode ser que alcance 20% da população brasileira. Então é uma mudança rapidíssima que coloca desafios seríssimos para a sociedade brasileira. E essa questão do envelhecimento, que muita gente está encarando como uma grande novidade, é uma pedra que o senhor já cantava junto com outros pesquisadores já na década de 70. Como é que naquela época vocês chegaram a essa conclusão? É verdade. Na realidade, naquela época, antes dos anos 73, 74, havia uma crença generalizada, inclusive entre os demógrafos, que tão cedo a fecundidade no Brasil não declinaria. No entanto, as PNAD 73, 74, e PNAD significa Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, as PNADs começaram a mostrar um declínio de fecundidade no país. No início, mesmo entre os demógrafos, havia aqueles que não acreditavam, então não foi fácil a gente comprovar que a fecundidade estava caindo, e muito mais difícil ainda foi para a opinião pública em geral. Em alguns momentos, alguns de nós fomos até considerados meio malucos ou meio visionários. E como o senhor vê, professor, essa responsabilidade do demógrafo de alguma maneira prever o futuro com as suas projeções? Na verdade, a gente não prevê, quer dizer, baseado nos estudos, na análise do que aconteceu ultimamente, o que está acontecendo agora, a gente trabalha com hipóteses sobre o comportamento futuro. A responsabilidade é enorme e eu diria, quero dar o testemunho como dos demógrafos mais antigos desse país, que depois daquela surpresa inicial dos anos 70, quando nós demoramos um pouco a acreditar no fenômeno, que a demografia brasileira tem cumprido com esse papel, tem feito esforços reiterados junto à sociedade, para convencê-la da importância desse fenômeno, tem formado recursos humanos. Então, acho que nós temos cumprido a nossa obrigação com muita responsabilidade. Por outro lado, é muito difícil conscientizar a sociedade brasileira sobre esse fenômeno. Eu diria que nós já perdemos 40 anos em termos das medidas que deveriam ser tomadas como consequência disso que nós chamamos o novo padrão demográfico brasileiro. Um futuro com menos jovens e mais idosos pode provocar um colapso na Previdência Social. Já já você vai conhecer as perspectivas traçadas pelo CEDEPLAR para a aposentadoria no Brasil.